Artigo científico Getúlio Wenzel Jr. sobre vida ministerial, buscando o equilíbrio pessoal e pastoral. Introdução. Muitos olham para os pastores e o admiram por tarefa tão nobre de servir e ajudar. É lindo ver o trabalho da igreja em funcionamento, mas poucos sabem que muitas vezes esse homem ou mulher que está como titular ou auxiliar da igreja está sozinho e esperando um telefonema de pessoas diferentes de seus familiares. Esses homens aguardam convites para almoçar, tomar café e coisas corriqueiras do dia a dia, mas pela sua posição mesmo no meio de muitas pessoas, acabam ficando sozinhos. E esse não é o fardo apenas dos pastores, pois quando assumem seu chamado, sua família automaticamente aceita junto, provando dos prazeres e desprazeres que essa área traz consigo. São pessoas doentes e machucadas, com suas dúvidas pessoais e emocionais que o pastor precisará ajudar. E olha que na maioria das vezes o problema deveria ser, mas não é espiritual. Vários meios de comunicações cristãos têm fornecido materiais como revistas de assuntos voltados para a igreja e a comunidade, revistas que apontam para a vida pastoral, fora as estatísticas e livros de inúmeros autores que abordam o mesmo tema. Olhando para esse cenário, os números só aumentam. Divórcios, estresse, síndrome do pânico, suicídio, entre outros. Vejo uma necessidade exagerada de nos posicionarmos quanto ao dia a dia dessa figura escolhida por Deus, pois não são todas as pessoas que conseguem pedir ajuda quando o problema seja emocional ou financeiro bate à porta. Muitas vezes teremos que estar sensíveis ao Espírito para identificar uma necessidade particular do pastor ou de sua família. Espero com muito estudo, pesquisa, graça e misericórdia de Deus apresentar um estudo que possa servir no meio acadêmico, mas que vá além e nos sirva com inúmeras informações para que possamos enxergar os bastidores da vida do líder espiritual. Que possamos ver de maneira diferente e nos desenvolvermos a fim de adotarmos novas atitudes frente aos pastores. Tarefa difícil, pois como seres humanos não gostamos de correções ou de pessoas nos mostrando o que fazer. Quanto mais aos pastores, que têm posição de liderança e muitos olham esses conselhos como uma fraqueza. Por isso, não se deixam ajudar. Seus medos, suas dores, ficam guardados no secreto, fazendo que essas atitudes, em soma com esses sentimentos, dilacerem pouco a pouco seu emocional. Precisamos urgentemente diminuir um número que só cresce no meio pastoral. O chamado. Sabemos que nos dias atuais se faz diferente muitas coisas. Uma delas é a questão do chamado. Quem não gostaria de levantar à noite como em 1 Samuel 3:4? Receber direto do nosso Senhor qual é o nosso chamado? Como podemos nos dias atuais saber se estamos ouvindo a voz de Deus, se estamos no caminho certo ou se por algum motivo nos desviamos? Caro ouvinte, o que mais temos hoje são receitas. Isso mesmo, você não ouviu errado. Eu disse receitas. Ao que tudo indica, o mundo espiritual ficou tão pequeno que podemos compará-lo a uma cozinha, onde as pessoas vendem o que deu certo como se fossem receitas que darão certo para quem tiver posse delas. E sabemos que até mesmo receitas, com todos os ingredientes e o modo de preparo escrito, ainda assim o que fizemos não fica como o que conhecemos. Sendo bem direto e objetivo, o que deu certo para um não é necessariamente o que dará certo para o outro. Essa busca pelo chamado sem o direcionamento de Deus pode nos cegar. Basta que desejemos fazer, basta que busquemos os milagres, as curas, os sonhos, tirando Deus do centro. Esse é um erro mais comum do que possamos imaginar. Buscar a Deus pelo que Ele pode dar, buscando as bênçãos, mas do que o abençoador. Minha intenção com esse estudo não é deixar outra receita pronta para você, mas municiá-lo de informações onde, de posse delas, você poderá, através de suas próprias experiências, identificar o caminho escolhido. Sendo o correto, permanecer nele aconteça o que acontecer,
e, se houver desviado, pegar o próximo retorno não apenas para voltar ao seu chamado, mas para permanecer vivendo nele. Os desafios que essa área nos fornece muitas vezes nos amedronta, pois como homens e mulheres do passado temos nossas fraquezas, temos nossos receios e, não muito diferente de épocas passadas, temos desafios que se mostram como gigantes e precisamos lidar com esses desafios como Davi, indo adiante de cada gigante que se levanta. Vivemos numa época em que são inúmeros os desafios. Fidelidade aos princípios bíblicos num período de constante atualizações, avanço tecnológico mais rápido do que em outras gerações, inovação dentro do contexto contemporâneo, preconceito e estereótipo de testemunhos negativos do pastor, rotatividade de membros dentro da igreja, muita simpatia e pouco caráter, muita eloquência com poucas verdades e exortações, medo exagerado de expor fatos e resolver problemas e conflitos. Num cenário caótico como esse, fica cada vez mais difícil falarmos de chamado, pois uma das coisas que temos como objetivo é que princípios e valores não sejam manipulados, não se alterem. Precisamos identificar falhas, resolver problemas, mesmo que para essa solução haja dor, pois, como sabemos, a verdade nos confronta e muitas vezes nos rasga. Não tenha medo de descobrir coisas muito maiores do que você. Não desanime logo nos primeiros resultados. Não se deixe influenciar por pessoas inteligentes. O chamado existe e está disponível para sua descoberta. Basta não desanimarmos. Procure e se esforce em avançar na descoberta de seu chamado como você se esforça para crescer espiritualmente, profissionalmente, como você se esforça para criar e educar seus filhos. Lembre-se, o que seria dos grandes nomes que conhecemos sem suas grandes lutas? Não nos envergonhemos das marcas e cicatrizes que carregamos em favor do reino de Deus. A vocação. A vocação para o chamado pastoral é a mais honrosa das vocações. Em seu livro O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, John Jowett diz que a vocação pastoral não está ligada às portas que se fecham, resultando assim numa única escolha, mas ao contrário, onde todas as portas estão abertas e a única que buscamos entrar é aquela do ministério que arde nos corações dos pastores. Vivemos num mundo que todas as coisas são diferentes. Somos diferentes fisicamente, psicologicamente, em quase tudo diferimos uns dos outros, mas essas diferenças não subtraem, elas somam. Deus chama pessoas diferentes de diferentes idades e ministérios, porque o corpo que iremos atuar tem vários e diferentes membros. Cada um tem seu lugar, e o que Deus escreveu sobre você é seu. Nenhuma pessoa toma de você, nem o inimigo o toma de você. É seu, vai se realizar. Apenas precisamos estar no centro da vontade de Deus, para ouvi-lo dizer onde atuaremos para que não haja confusão. Não se engane por comentários seculares das pessoas do seu meio que dizem: você ama crianças, o ministério infantil é a sua cara, ou como você lida bem com as pessoas. Você tem chamado pastoral. Não se resolva com opiniões seculares a respeito de sua vocação. Você pode planejar tudo como desejar, mas seus passos serão determinados pelo Senhor, como está escrito em Provérbios 16, 9. O que mais temos hoje nas igrejas são homens e mulheres envolvidos na obra de Deus, como voluntários. Eles até fluem, mas não em sua plenitude. Precisamos saber qual é o nosso lugar, assim não estaremos mais como voluntários oferecendo ajuda, porque toda ajuda que vem da carne continua sendo carne. Ao estarmos com nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, estaremos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Estaremos fluindo tremendamente, porque achamos o lugar que Deus nos reservou.
É como se fosse uma festa. Imagine você. Você foi convidado e tem um lugar reservado, mas aquele lugar por algum motivo não lhe agradou. Você queria ficar mais perto do anfitrião, ser visto por ele, se mostrar para ele como quem diz: olha, estou aqui, você é importante para mim. E aí escolhe outro lugar para se assentar. Mas mesmo estando num lugar diferente do reservado para você, ainda está na festa, mas ficará incomodado por estar no lugar de uma outra pessoa. Lembre-se, o anfitrião lhe colocou ali. Se aquele é seu lugar, irá ser o melhor lugar para você, porque se nos arriscamos em sentar onde não fomos convidados, correremos o risco de sermos anulados pelas demais pessoas da festa. Aliás, o anfitrião conhece a todos e te colocou onde suas qualidades poderiam ser melhores aproveitadas, mas por descuido e vontade exagerada, você não está no seu lugar. Logo, outra pessoa também não está no lugar dela. Com certeza, nessa festa, teremos conflitos e muitos problemas. E olha que interessante, o ambiente que era de alegria se torna hostil, porque todos irão perceber que o clima mudou, mas apenas 2 ou 3 saberão o real motivo do clima ter mudado. Estar no lugar errado não influencia apenas a minha pessoa, mas todos à minha volta. E essa influência pode ser negativa ou positiva. Tudo depende se você está no seu lugar. E por estarmos em lugares onde não fomos convidados, ao longo do tempo criou-se 2 situações. A primeira é inegável, são as maravilhas que podemos observar ao longo do cristianismo na sociedade. O avanço do evangelho, as pessoas dedicadas a palavras de Deus. Sabemos ainda que temos muito a fazer, mas olhando para trás, sem muito esforço, é perceptível o avanço e o alcance do evangelho na igreja e fora dela. Como homens sendo edificados para uma vida simples, marido sendo tocado pelo amor de Deus e passam a amar sua família de maneira mais intensa, igrejas recebendo da parte de Deus avivamento de verdade, mudando sua história, que era de trevas para a luz. Inúmeros testemunhos não apenas para edificar nossa fé, mas para comprovar que a palavra de Deus não volta vazia, como está escrito em Isaías 55:11. É evidente que as perseguições se tornam cada vez mais explícitas e o ódio contra os cristãos aumente. Podemos até afirmar que uma das classes que mais sofre com a perseguição é a igreja. Mesmo em meio à negativa da mídia atual, ao longo da humanidade, nenhum povo sofreu tanto como os seguidores de Cristo. Mas temos a segunda situação, o qual infelizmente cresce com o tempo, e tudo indica que esse crescimento está acelerado a cada ano. Deixe-me trazer um exemplo sobre o segundo item. Lembro-me de não muito tempo atrás a figura do pastor ser uma figura respeitada. Era visto como um homem separado, um homem com crédito onde frequentasse. Não havia a necessidade de cartão de crédito. Apenas um pago depois era suficiente para o mercado ou a padaria do bairro. Hoje a classe pastoral vive um descrédito avassalador devido a vários deslizes de pastores cujas raízes estão fincadas na areia ou que estão em lugares onde não deveriam estar. Esse cenário desfavorece a classe e ainda prejudica o evangelho, pois se tem um lugar no qual temos problemas de relacionamento, sobrecarga e caráter, é na classe pastoral. Tudo porque há pastores não convertidos no ministério, pastores gananciosos no ministério, pastores não vocacionados ao ministério, pastores instáveis emocionalmente no ministério, pastores preguiçosos no ministério, pastores em pecado no ministério, e a lista se torna grande quanto à nossa realidade atual. Sabemos que estes números e indicadores não são novos, mas o número crescente nos preocupa. E boa parte desse crescimento podemos atribuir a 3 verdades importantes, como citou Lopes em seu livro De Pastor a Pastor. Em primeiro lugar, a vocação é o vetor que rege nossas escolhas. Vivemos em uma sociedade embriagada pelo lucro. As pessoas são valorizadas pelo que possuem e não pela dignidade do caráter. O dinheiro e o lucro tornam-se vetores das escolhas profissionais.
No mercado global e consumista, o lucro é o oxigênio que rega os pulmões da sociedade. A riqueza em si não satisfaz, mas o senso do dever cumprido, movido pela alavanca da vocação, traz uma alegria indizível. Em segundo lugar, a vocação é a consciência de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. O problema da vocação é talvez o problema social mais grave e urgente, aquele que constitui o fundamento de todos os outros. O problema social não é apenas uma questão de divisão de riquezas, produtos do trabalho, mas um problema de divisão de vocações, modos de produzir. Que tragédia quando grande quantidade de homens de um país procura cargos em vez de vocações. Em terceiro lugar, a vocação pode ser tanto um pendor quanto um chamado. Em geral, encontra-se a vocação por um destes dois meios, o descobrimento de uma capacidade especial ou a visão de uma necessidade urgente. A vocação para o ministério é um chamado específico de Deus, conjugado por uma necessidade urgente e uma capacitação especial. Em resumo, a respeito do que Lopes citou dos itens mencionados, esses que vêm de encontro com a corrida contra o tempo que a classe pastoral vem participando e infelizmente ficando no pódio, seguem mais alguns detalhes do ledo engano ou falta de temor da palavra de Deus. Devido a oferecerem aquilo que não receberam, alguns pregadores se esquecem que serão julgados pelo mesmo evangelho que pregam. Em João 2,16, Jesus disse para que não fizesse da casa do Pai comércio. A ganância predomina em um meio que deveria inexistir. Como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, alguns desses homens e mulheres apenas têm o desejo da bondade, apenas querem ajudar, apenas se voluntariam, mas não têm o chamado de Deus para essa área. E o emocional, esse servo de Deus tem que ter a mente muito bem trabalhada, tem que ter muito domínio próprio. É necessário um homem muito equilibrado para não ferir pessoas. Como já vimos, existem excelentes gigantes no meio pastoral, mas péssimos pais, péssimos maridos. E caso não haja esse equilíbrio emocional, poderá ganhar almas e cuidar de vidas, mas a custo da sua própria família. É isso que o Senhor nos chamou a fazer? Deus nos chamou a ir mais profundo com Ele. Nos chamou a habitar em lugares que muitos duvidam existir. Mas esse lugar exige do pastor muito esforço mental para estudar, meditar, orar e buscar de Deus. Esse não é o caminho para pessoas preguiçosas, pessoas que apenas olham e apontam. Esse lugar é lugar de arregaçar as mangas e ir para cima. Existem muitas necessidades do povo de Deus e elas exigem dos pastores muita vontade, perseverança para prosseguir e conseguir ver resultados que até ele mesmo duvidava. Esses resultados não aparecem se o pregador estiver com a vida em pecado, longe de Deus, porque a obra é de Deus. Quem move através do homem é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Descobrindo o chamado de Deus. Esse assunto é muito importante e exige que sua vida seja no altar. Como assim? O altar não necessariamente é o púlpito da igreja, mas o altar que menciono é a sua vida. Você fazer da sua vida um altar para que Deus seja presente nele, a fim de que o sobrenatural aconteça. Estar na presença de Deus a ponto de dizer, eis-me aqui, sabendo que as próximas movimentações de Deus em relação ao seu pedido pode significar sua frustração relacionada com os desejos pessoais? Descobrir o chamado está relacionado com o nosso próximo título, pois é através de algumas evidências que você começa a descobrir e sentir o que arde no seu coração. Quando essa chama acende, então logo você procura descobrir cada vez mais sobre o seu chamado. Muitas pessoas descobrem qual o seu chamado, mas não o vivem, porque para vivê-lo é preciso pagar o preço, e nem todos estão dispostos. Pouco se fala sobre o preço. Minha intenção, repito, não é desanimá-lo, mas deixar o cenário transparente para sua tomada de decisão.
para que você não vire estatística. É certo que todos nós temos chamados, mas existem dois chamados, o geral e o específico. O chamado geral está ligado a todas as pessoas e povos, conforme vemos em Marcos 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa foi a ordem que Jesus nos incumbiu de fazer discípulos, pois todos temos nossas responsabilidades nesse chamado universal. Já o chamado específico é aquele a quem Deus destina uma pessoa para determinado propósito, como podemos ler em Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, a outros pastores e mestres. Existem inúmeras maneiras de Deus trabalhar em nós, sua criação. Podemos ser usados em ministérios dentro das próprias igrejas, podemos ser usados por Deus em nossos trabalhos, nas escolas, faculdades, cursos. O campo é vasto, só precisamos estar atentos a ouvir o direcionamento de Deus para o fim correto. É como disse Fisher em seu livro de 1999, na página 117 e 118. O chamado para o ministério pastoral deve, contudo, ser ainda mais específico. Embora uma vaga vocação para o ministério cristão possa levar ao pastorado, não sustentará o pastor através das ásperas realidades da vida na igreja. Meu chamado ao ministério precisa ter conteúdo pastoral específico. E o interessante é que muitas pessoas conseguem ouvir o direcionamento de Deus, mas não o obedecem. Por isso, a necessidade de termos evidências que Deus nos mostra, nos apontando um caminho. O obedecer não é simples, pois abnegar e servir são duas coisas que nós não estamos preparados. São coisas que assumem, na maior parte das vezes, os últimos lugares da lista. Temos sempre outras prioridades. A busca pelo chamado tem que ser o número 1 de prioridade, porque se não fazemos algo comum, priorizamos em cima de prioridades. Lembre-se, Deus não deseja o segundo ou terceiro lugar. Ele tem que ser o primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas, inclusive descobrir seu propósito, seu chamado. Evidências do chamado pastoral. Se existe algo que escutamos muito nossa, como você fala bem, dá bons conselhos, já pensou em ser psicólogo, político ou pastor? Como se a vocação e as características dessas funções fossem apenas falar. Precisamos nos atentar de onde originou-se o chamado. Surgiu de você mesmo? Ou foi através de outras pessoas? Essas pessoas são pessoas com raízes em Cristo? São crentes experientes? Você tem contato com essas pessoas? Elas te conhecem? E a sua história? Faça essas perguntas para identificar qual é a base ou a intenção das palavras dessas pessoas. Para nossa tomada de decisão, precisamos de conselhos de outras pessoas, como em Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Porque a obra de Deus, na maioria das vezes, será vista em você. Talvez você mesmo não as veja, mas outros verão. Outra evidência é a sua maneira de relacionar com as demais pessoas à sua volta. Tem paciência? Sabe resolver conflitos e problemas? Sabe comunicar e se relacionar? Vejamos, Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Aqui fica transparente uma forte evidência, o amor. Você ama a ponto de levar o fardo do próximo sem almejar qualquer tipo de benefício ou pagamento? O fruto do Espírito é real em sua vida? Ele está transbordando a ponto que as pessoas próximas recebam desse transbordo? Como disse em linhas anteriores, como se as características de um pastor fosse só saber conversar e dar conselhos. A vida pastoral é direcionada ao ensino. E você tem ensinado? Tem feito discípulos? E os frutos visíveis?
pois quando ensinamos muitos frutos, não serão vistos, porém outros serão. Efésios 4, 11 e 12 diz: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você é uma pessoa que serve? Vemos muito nos dias de hoje pessoas servindo com alegria onde Deus as colocou, seja na cozinha, seja no ministério infantil ou qualquer outra área. Quem serve, serve. Mesmo que nesse serviço você diminua para que outros cresçam. Servir é abdicar muitas vezes de você mesmo. Isso é existente em você? Ou você faz apenas coisas que lhe convêm, que são de seu agrado e de suas qualidades? Muitas vezes em servir você fará o que não deseja, mas devido ao amor e direcionamento de Deus, servirá. E para finalizar, mas não menos importante, você tem unção para a função pastoral? Tem unção ou apenas um bom conhecimento da Bíblia, como uma boa eloquência? Porque já vimos alguns pastores que têm medo de demônio. Já vi pastores que foram humilhados por demônios. Tem pastores que fluem no natural de maneira excelente. Mas quando falamos de espiritual, é uma lástima. Tudo porque é apenas um homem ou uma mulher cujo qual, em sua área profissional, não tiveram êxito e viu na igreja uma oportunidade de trabalho. Existem inúmeras evidências e a intenção não é colocar todas, mas as principais para te auxiliar nessa jornada. Cuidado com os elogios vindos de amigos e familiares, para que não haja manipulação. Aliás, não é todo amigo ou parente que não influencia na trajetória já sabida por todos à sua volta. Como homem ou mulher de Deus, existe um exemplo muito bonito sobre não influenciar. E se acreditamos mesmo em Deus e no controle absoluto dele, devemos nos encorajar a segui-lo. Esse exemplo é a mãe do reverendo Hernandes Dias Lopes, onde seu nascimento teve algumas complicações e o médico lhe disse que não havia mais o que ser feito. Mulher de fé que era, fez uma aliança com Deus. Se seu filho saísse daquela situação, ela o dedicaria ao Evangelho. E para a surpresa dos médicos, a situação foi revertida e logo a família teve alta do hospital. Mas o curioso de tudo isso foi que sua mãe, mesmo de posse dessas informações e aliança, deixou Hernandes Dias Lopes seguir e trilhar seu caminho conforme achasse melhor. Viu o filho indo para diversos caminhos, onde um deles era a política, mas como deixou tudo nas mãos de Deus, descansou e apenas falou para seu filho sobre essa aliança quando já estava na igreja e decidido a seguir o nosso Senhor Jesus. Essa atitude de uma vida toda não falar sobre aquilo que poderia influenciá-lo é a atitude de uma mulher que sabe o que fez e sabia quem iria atuar para o cumprimento da aliança. Essa posição é pouco vista nos dias atuais e, infelizmente, temos famílias empurrando os jovens ao Evangelho. É por isso que temos tanta instabilidade no meio cristão e que algumas doenças que estavam numa minoria da população agora representam a maior parte dela. Muito se deve ao poder da influência que as pessoas têm sobre outras e usam de maneira equivocada. Vivendo o chamado. O orgulho de muitas pessoas não permite que elas utilizem uma frase que muito acontece em nossos dias. Eu me enganei. Quem te enganou? Você a si mesmo ou o inimigo a você? Mas indiferente de sua resposta, tudo que iniciamos no engano não prospera, porque o engano é uma das principais armas do diabo. Como podemos ler em Apocalipse 28, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Estou certo que nas igrejas existem inúmeros pastores atuando no ministério por engano. Por vezes, esse engano é do diabo. Por outras, apenas um homem no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. A certeza é apenas uma: se não foi Deus que te enviou, você está no lugar errado. Precisamos entender esse princípio básico para que possamos avançar, pois atualmente as pessoas, como no passado,
estão sendo feitas de fantoches na mão de Lúcifer. Não há nada novo nos enganos e truques que ele vem usando há milênios. Colocar você no lugar onde deveria ser outra pessoa é muito comum para o sucesso dele. Aliás, é através de um lugar ou função na qual você não deveria estar é que teremos os desgastes, algumas perdas pessoais, naufrágio não apenas nosso, mas das pessoas que nos cercam. Estar no lugar errado ou exercendo a função que Deus não te chamou a ser pode se tornar uma arma eficaz nas mãos do inimigo. Falamos tanto do diabo, mas que não nos esqueçamos de um inimigo iminente, sempre às portas para nos seduzir. Esse é o meu eu. E nesse cenário uma coisa é certa: se Deus não tiver domínio total sobre a sua vida, outra coisa chamada ego terá. É esse o estado que Martinho Lutero define como incurvatus in si, uma sociedade encurvada sobre si mesma. E no direcionamento de Deus para o chamado, duas coisas acontecerão. Primeiro, abnegar. Segundo, servir. Irei me crucificar para servir? Sou estranho, mas é verdade, pura e simples. Seu chamado não é servir a si mesmo, mas outras pessoas. E para que esse serviço funcione é preciso crucificar alguns desejos. É preciso vigiar o tempo todo o campo da vaidade, do orgulho e do ego. Não podemos ter a síndrome de Lúcifer, porque através desse sentimento houve a queda. Isaías 14:12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Existem algumas informações que nos facilitam na avaliação sobre o chamado de Deus. Essas informações nos ajudam a identificar se estamos no caminho direcionado por Deus ou se nos desviamos pelas estradas da vida. Espero que essas informações possam ser direcionadas pelo Espírito Santo em sua vida, pois a minha intenção é motivá-lo, porque estou inserindo informações sobre o chamado dentro de um artigo direcionado para saúde pastoral. Simples. Quando você está no lugar errado, ministério, você poderá até fluir, mas não plenamente como Deus escreveu a seu respeito. Sendo assim, logo teremos o que comumente vemos hoje: desgaste, irritação, sobrecarga, desânimo, quando não atingimos índices alarmantes dentro da depressão e suicídios no âmbito pastoral. Uma das maneiras de evitarmos esse cenário é andar no Espírito, sendo direcionado por Deus quanto aos próximos passos. Como podemos viver aquilo que Deus escreveu a nosso respeito se quando Ele escreveu não estávamos lá? Podemos ler Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é a nossa necessidade? Será que temos necessidade de nos mantermos fora do alcance das tribulações? Ou será não sermos angustiados pelas aflições da vida cotidiana? Quem sabe não sermos perseguidos pelos nossos inimigos a ponto de sentirmos o seu cheiro próximo aos nossos narizes? Comer. Será que nossa necessidade é sobre não termos fome? Será que temos o que vestir? Ou estamos nos preocupando demais com coisas supérfluas? Porque nunca o perigo esteve tão iminente às portas como nos dias de hoje. Deixamos que o inimigo se aproximasse a ponto de sentirmos o fio da espada em nossos pescoços. Essa é a realidade da vida de um pastor. A menção acima de maneira diferente, mas é como Paulo escreveu a Roma em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou a espada? O que você que está ouvindo entende? Será que é a mesma coisa que eu? Que essas e outras situações fazem parte do dia a dia do pastor? Essas e outras mazelas fazem parte do seu cotidiano? Mas, mesmo nas situações mais adversas e complicadas aos olhos humanos, quem ousaria intimidar os escolhidos do Senhor? Quem entraria numa briga com eles?
Quem apontaria ao menos um dedo àquele que morreu por nós? Será que existe alguém ou alguma coisa capaz de levantar uma muralha entre nós e o amor de Cristo por nós? Não existe nada, nada capaz de nos separar desse amor. Não são os problemas muitos que nos impeçam de avançar. Os tempos difíceis apenas nos mostram que logo após a tempestade vem a calmaria. O ódio é passageiro, não tem lugar para quem olha para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Nem a fome, nem os tempos difíceis, nem ameaças de pessoas poderosas, nem punhaladas nas costas, ou mesmo os piores pecados relacionados na palavra de Deus. Morremos a cada dia a pior das mortes, porque não amam a Jesus. Somos vítimas fáceis, ele nos pega um a um, mas por melhores ou piores que sejam suas investidas, nada disso nos intimida. Jesus nos ama e temos a certeza de seu amor quando vemos o modo como ele, nosso Senhor, nos acolheu. É apenas assim, quando temos plena convicção do caminho junto ao Senhor dos Exércitos, que conseguiremos sobreviver a ponto de dizer uma das frases de mais impacto da Bíblia e de maior importância na vida pastoral, que se encontra em 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Existem inúmeros homens e mulheres no qual podemos extrair particularidades proveitosas de seus ministérios, seja qual for, mas quero deixar um exemplo incomparável que viveu perto do trono, mas ao mesmo tempo sofreu as barbáries e injustiças que o mundo tem a nos oferecer. Paulo até hoje nos ensina que precisamos apenas da graça de Deus a nosso favor para avançar na vida espiritual. Como citou Hagin em Chamados por Deus, página 87, sobre sermos negativos ou realistas. Ele diz assim: a verdade é que superar todos os obstáculos para entrar no ministério não é fácil. Não pretendo ser negativo, só estou atestando um fato. A Bíblia mostra que as pessoas são destruídas pela falta de conhecimento, conforme Oséias 4:6. Muitas pessoas são chamadas por Deus, fracassam antes mesmo de o Senhor poder usá-las, pois ninguém lhes falou a verdade sobre as pressões que elas teriam de enfrentar e superar no ministério. Gostaria eu de dizer que o sabor dessas e outras verdades aqui lidas pudessem ser doces, mas em sua quase totalidade o sabor é amargo. O fato de você aceitar e viver o chamado não lhe impedirá de sofrer aflições, oposições e provações em sua caminhada. Ao contrário, para ilustrar como funciona, podemos comparar nosso chamado como se fosse um imã. Quando você o aceita e passa a vivê-lo pela vontade de nosso Senhor, as forças das trevas se levantarão e as dificuldades em áreas que antes você dominava passam a acontecer mais frequentemente. Olha o imã aí em funcionamento. Vejamos outro ponto muito comum entre as pessoas referente à igreja. Muitos pensam que a igreja é um lugar onde apenas encontraremos o bem, mas veja que curioso. Se olharmos a Bíblia em 1 João 5,19, o mundo está sob o domínio do maligno. Então, logo, entendemos que o mundo é do maligno, mas não a igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Dessa forma, onde ele atacará? Onde ele irá investir? Com certeza é dentro da igreja. Precisamos saber que Lúcifer é um copião. E do mesmo modo que temos missionários da palavra de Deus, temos missionários do diabo dentro das igrejas, criando contenda, divisão e inveja entre várias coisas com um único intuito: parar a igreja que nunca deixou ou deixará de avançar. Além das dificuldades que pude apresentar aqui, existem muitos paralelos como a vida pessoal, profissional caso seja um ministério parcial, emocional, ou seja, além de ter as trevas contra você, terá que viver de maneira normal, sendo presente na vida das pessoas, inclusive da sua própria família. Pensamos, depois de lermos um pouco a respeito, que a missão é impossível.
mas Deus dá condições para que tudo flua como deve fluir. Sabemos que muitas vezes erramos durante o processo, pecamos pelo caminho, ao nos arrependermos somos perdoados por Deus. Mas as consequências desses erros são inevitáveis. Você plantou, irá colher. Mas que não seja você a decidir, que não seja você a dar o próximo passo, mas que seja o Espírito Santo de Deus através de você. Somente assim, fortalecidos no Senhor, poderemos avançar nessa batalha. As dificuldades e solidão do chamado. Imagino eu que quando ouviu esse título deve ter pensado, mais dificuldades do que temos até aqui? Existem mais? Queria eu te dizer que não, mas elas existem. Além das dificuldades do ministério, temos as dificuldades adicionais que podemos chamá-las de extras. Porque o inimigo não irá tentar te impedir apenas atuando em seu ministério, mas ele irá dar o melhor dele em outras áreas também, como a área financeira, é uma das primeiras que irá ter a atenção das potestades, pois é uma área que desestrutura muito fácil uma família, principalmente a família dos líderes religiosos. Quando o financeiro é abalado, logo as dúvidas começam a surgir, a fé a esfriar e em breve a desistência do chamado devido às pressões do inimigo. Sabemos que falar da Bíblia por falar é muito fácil. Como exemplo, Deus proverá. Mas é quando chega o fim do mês e com ele todas as contas mensais, nos deparamos com as prestações da casa, do carro em atraso, com a despensa vazia e a conta bancária zerada. Resumindo, prestes a perder o pouco que temos. Quando você está vivendo esse cenário, essa frase toma um sentido totalmente diferente. E é por isso que precisamos viver o Evangelho e não apenas anunciá-lo ou discursarmos sobre ele. Qual sua postura quando o diabo enfiar em sua cabeça pensamentos de fracasso? De que as coisas que você está se envolvendo são para outras pessoas? Aqui é uma outra área que ele atua e é preciso colocar em ação sua fé em Deus. O Deus que sustenta, capacita, provê e o Deus que livra. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas, como diz Salmos 34:19. Tenha fé, aproveite o exercício das aflições para passar aprovado para a próxima fase, pois é através delas que você se desenvolverá e passará a viver o mais de Deus na sua vida. Uma outra área de atuação do inimigo é através de pessoas. Talvez elas possam não aceitar seu chamado dizendo que sua escolha foi precipitada, que é loucura entrar nesse meio, que você tem condições de entrar numa área próspera e crescer de maneira muito rápida. Obedecer a Deus quando todos que amamos nos diz o contrário, nos fere profundamente. Quer exemplo melhor do que o pastor Antônio Júnior, onde no início do seu ministério com jovens, os pastores e os responsáveis pela igreja não viam frutos no seu ministério, foi quando recebeu de seus líderes e seus pastores a informação que eles tinham se enganado referente ao seu chamado. Pense você hoje receber do pastor uma notícia como: você é um engano, triste, mas real. Temos visto não apenas exemplos como esse, mas inúmeros outros. E quando não falam, manipulam para que tudo a você seja desfavorável e não permaneça no lugar onde com muito custo você, com a ajuda de Deus, chegou. Temos que reconhecer que uma parcela pequena dos pastores vive uma vida tranquila, com uma equipe redonda, onde todos sabem o seu papel e atuam neles. Um outro fator que temos que reconhecer é que na vida pastoral, o sofrimento faz parte do processo. Processo seu, processo dos outros. Esses caminhos para a santidade nunca foi e não será fácil. É transpor muitas barreiras e obstáculos durante o percurso. Ao ler essa parte, você pode até se perguntar: mas cadê Deus? Onde a soberania de Deus entra nessa história? É certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme podemos ler em Romanos 8:28. E acrescento, mais ainda para os que estão na busca vivendo o chamado de Deus.
Será que fui eu? Será que foi o inimigo? Ou será que foi Deus? Essas são as outras dificuldades no chamado. Saber ouvir a voz de quem está falando. Ao lermos em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não saber ouvir pode começar simples, como uma dificuldade, mas se sua audição para com Deus não for desenvolvida, poderá ser fatal não reconhecer a voz do nosso bom pastor Jesus Cristo. Não discernir a voz de quem falou com você lhe trará problemas, porque sabemos que mesmo tentando acertar, erramos. Esse simples comentário nos traz luz quanto às coisas ruins que encontramos no caminho. Porque uma coisa que é feita com frequência é colocarmos tudo que é negativo, tudo que não deu certo, tudo que não foi para frente na conta do diabo. E convenhamos, nem tudo que acontece de ruim na sua vida foi ele. Muitas coisas foram você mesmo por não ter relacionamento com o Pai. Não ouvir, ou pior, ouvir e interpretar errado, é apenas você sendo você mesmo como ser humano falho. Como vimos até aqui, não apenas dentro desse tema, mas em todos os outros encontramos dificuldades, barreiras e problemas. Infelizmente, somado a tudo que podemos ver, temos um plus: a solidão. Por vezes, a pessoa do pastor está aconselhando, resolvendo conflitos de seus membros, visitando pessoas com uma palavra de amor, separando as pessoas para que não pequem uma contra as outras. Missão difícil, árdua e cheia de espinhos que ferem. Como disse logo no começo, não existe receita. Graças a Deus, porque se tivesse, ela já estaria sendo vendida a preço muito alto no mercado. Porque o versículo de Mateus 10, 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai, foi alterado ao longo do tempo. Hoje temos curas e coisas espirituais sendo vendidas. Fizeram da casa de meu pai um comércio. Assim já disse Jesus uma vez. E quando você vai na contramão do mundo, quando você segue a Bíblia, a tendência é ficar cada vez mais só. Em um tempo não muito distante, de uma pessoa muito inteligente, com vida espiritual em dia com Deus, ouvi a seguinte frase: o sistema espiritual que estamos inseridos é predatório. Não é apenas uma exclusividade do mercado de trabalho. Quando você não flui junto com o sistema, você está contra o sistema. E ficar contra o sistema lhe imputará situações desagradáveis. Você será perseguido por fazer valer a palavra de Deus. E isso muitas vezes se dará dentro da própria igreja. Então, logo você percebe que o mar de rosas que você algum dia imaginou ficou muito distante do mar de sujeira atual. É como se fosse uma expectativa versus realidade. A tendência de ações como essa é ficar só ou muito mal acompanhado. A escolha sempre será sua. Por isso não se engane quanto à figura do pastor estar sempre rodeado de pessoas. Muito se faz em torno de interesses. Claro que não podemos generalizar, mas também não sejamos hipócritas de diminuir a zero algo existente no meio espiritual. Mas lembre-se, o que aconteceu a Paulo? Abandonado pelos homens, mas totalmente amparado por Deus. Os sofrimentos e as pessoas ruins de coração estavam à sua volta. Deus não o livrou delas, mas deu força para avançar com seu propósito, mesmo em meio a elas. Críticas e cobranças de si próprio. Você já ouviu falar que seu maior vilão é você mesmo? Pois é, muitas vezes somos perfeccionistas, metódicos ou relaxados mesmo. E no meio ministerial não é diferente. As cobranças vêm de fora, mas uma parcela considerável virá de você mesmo. Esse tipo de cobrança, se não controlada, é maléfica para o seu ministério e para a sua vida no geral. Aliás, tudo exagerado é prejudicial. Se não houver um equilíbrio, algo ou alguém está sendo prejudicado. Como homens com uma missão nobre, o pastor tem uma cobrança extra sobre si próprio. Ele tem a responsabilidade de guiar o povo de Deus no caminho. Essa pressão ou cobrança sobre si mesmo, em sua grande maioria, acontece no início do chamado, onde muitas coisas ainda precisam ser desenvolvidas.
Precisamos ser direcionados por Deus e atuar em amor, inclusive para consigo mesmo. Veja o que disse Hagen em seu livro Amor, o caminho para a vitória. Quando Deus nos deu a lei do amor segundo o Novo Testamento, Ele disse que devemos amar nosso próximo como amamos a nós mesmos. Nosso dever não consiste em olhar o derredor, julgar o próximo e ver se ele está andando em amor. Precisamos verificar se nós mesmos estamos andando nesse amor. O amor que você sente pelas pessoas, sinta por você mesmo. Permita-se errar. Corrija-se quando houver necessidade e diga: errei, me perdoe. Precisamos humanizar a figura do pastor novamente, pois ele ou ela não é diferente das outras pessoas. Não é uma pessoa super espiritual com acessos únicos e exclusivos ao Pai. Muitas perdas que acontecem na jornada podem fazer com que a cobrança de si próprio aumente. Então, cuidado, a perda da privacidade é outro fator que muitos pastores e suas famílias não se acostumaram. Aceitar a perda da privacidade pela graça de Deus e com amor será um caminho mais saudável para a família pastoral. Caso contrário, essa será uma outra cobrança que pastores farão quando verem que sua família é alvo e que tudo nunca mais será normal. Olha que interessante o que disse Edith Schaffer, cofundadora da organização Abram. Uma família é uma porta com dobradiças e tranca. As dobradiças devem estar bem lubrificadas para que a porta se movimente em certas ocasiões, mas a tranca deve ser firme o suficiente para mostrar que a família precisa ficar em sós parte do tempo, simplesmente para ser família. A fim de que a vida em família seja verdadeiramente compartilhada, é preciso que haja algo a compartilhar. No livro de Kay Warren, Privilégio Sagrado, Desafios e Alegrias de Ser Esposa de Pastor, ela diz assim a respeito da privacidade. Lembrem-se, como família, de que vocês são objeto de interesse e permitam que a porta se abra ocasionalmente. Quando forem a lugares públicos, as pessoas os verão e desejarão conversar. No entanto, vocês têm direito a uma vida pessoal. E há muito mais ocasiões em que a porta precisa ser fechada a fim de protegê-los dos olhares externos e lhes dar privacidade. Interessante vermos que essas pequenas perdas, caso não sejam bem trabalhadas em família, poderá fazer seu ministério ruir. Veja que curioso. No plano de Deus, podemos ver em Gênesis 2:22 que o casamento e a família vêm antes da criação da igreja. O Senhor nos quer cuidando do primeiro ministério que foi nos entregue, a família. Não tem lógica Deus te dar um segundo ministério e acabar com o seu primeiro. A única prioridade que excede o cuidado com a sua família é o seu trato pessoal com o Senhor. Isso pode ser muito penoso para alguns pastores. É nesses pequenos pontos fracos que o inimigo faz virar grandes coisas. Da sociedade. Ao longo dos anos tivemos inúmeras revoluções e tanto a sociedade quanto a igreja sofreram com elas. Seja por fatores culturais, políticos ou religiosos, dado em épocas e lugares diferentes, sabemos que em alguns momentos a igreja teve um papel significativo, atuando no campo da moral, ética e educação. A igreja não parou de avançar e em algumas coisas, ou melhor dizendo, muitas coisas sobre a igreja são imutáveis. Numa sociedade que está em acelerado desenvolvimento, essa imutabilidade gera conflitos, principalmente quando existe interesse em poder e influência. É nesse meio que o pastor estará inserido. Como Jesus já havia nos avisado, eu os estou enviando como ovelhas em meio a lobos. Não se apavore. Ao que tudo indica e pelo que lemos até aqui, o mar de rosa secou e sobrou o deserto. E por incrível que pareça, a pressão virá, inclusive nesse deserto. Por pior que possa parecer o cenário, lembre-se, tudo é permissão de Deus. A sociedade está em constante movimento. O intuito deste trabalho não é falar sobre a sociedade, mas como estamos falando de ministério pastoral, a vida do pastor e seus efeitos, precisamos estar a par dessa pós-modernidade existente, pois o pastor irá lidar nesse meio a todo tempo. Dessa forma, uma coisa que a sociedade faz é pressão.
Então o pastor terá que suportar e saber lidar com essa pressão, ter respostas pautadas na Bíblia. E como fazer isso? Não é tarefa fácil, pois o descrédito pastoral vem sendo alimentado há séculos. Muitos problemas serão apresentados ao pastor, mas saiba que foram em meio aos problemas que homens extraordinários surgiram. Aproveitar as oportunidades em meio aos problemas é imprescindível. Precisamos do discernimento do Espírito Santo e de muita compaixão, como nos ensinou Jesus. Uma das primeiras atitudes a ser tomada é a preparação e a qualificação da igreja como um povo cheio de Deus, discernindo sua vontade, priorizando os sentimentos do próximo e sendo solidário com os pecadores. Chega de discurso sobre o Evangelho. A frase de Francisco de Assis muito diz sobre o que eu estou tentando dizer. Pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Somos espelhos. Qual a imagem estamos refletindo? Minha mesmo ou a de Jesus? Preparar a igreja é ter pastores preparados, pois só podemos ensinar aquilo que somos, aquilo que vivemos. Dos líderes. Sejamos claros, líder não é aquele que tem um cargo ou um título. Temos inúmeras pessoas com autoridade em vários segmentos, inclusive nas igrejas, mas que não possuem liderança. Partindo desse pressuposto, quero reforçar. Essas são outras pessoas que irão te pressionar e o peso é um pouco maior. Aliás, estamos falando dos líderes. Faço ou não faço? Sigo ou não sigo? Obedeço ou não? Essas perguntas surgirão ao longo da jornada. Mas comecei explicando sobre líder para que não sejamos levados por qualquer vento que sopre. Atitudes e influências são pilares importantes para avaliar líderes. Então observe-os. No seu livro Maxwell, Você Nasceu para Liderar, de 2008, ele diz que a liderança é influência. Olhar para trás e ver que ninguém o segue, ter que expressar, falar ou mostrar que é líder, nos mostra o contrário, que você não é líder. Nossa sanidade mental e emocional está em jogo. E receber pressão de qualquer um, mesmo tendo um título, não será saudável e muito menos agradável. Sabemos que estamos debaixo da autoridade que ali foi colocada por Deus. Pelo menos assim deveria ser. Amor e respeito são características que você deverá ter mediante uma liderança. Mesmo falha, cada um terá o seu tempo e sua oportunidade. E o mais lindo é que para tudo isso não existe uma idade apropriada. Todos somos líderes, seja em casa, no trabalho, na faculdade ou na igreja. A pergunta é: você é um bom líder? Na igreja sempre tivemos e teremos necessidades. Sempre terão aqueles que fazem muito e reclamam dos que pouco fazem, e esses reclamam dos que nada fazem. Não se deixe enganar pelas necessidades. Elas continuarão ali por séculos. Administre bem o seu tempo. Crie prioridades e não vire escravo delas. Pois muitos deram a saúde e a vida no ministério e no fim padeceram por falta de conhecimento. Olha esse comentário que é interessante e desafiador do autor Kemp, Pastores em Perigo, Ajuda para o Pastor, Esperança para a Igreja, de 2010, citando sobre a depressão de sua esposa. Sinto que arrastei em um redemoinho de atividades e problemas que excederam sua capacidade de suportar. Sinceramente, se o tempo retrocedesse, eu teria mais cuidado com a minha esposa, mãe de minhas filhas, e procuraria também ter menos ativismo ministerial. Infelizmente, eu não fui o único a cometer tal erro. Temos que equilibrar um meio que está desequilibrado e que novos pastores não sejam cobrados a ficarem loucos com uma agenda no qual mal sobra tempo para si. Isso nunca foi normal. Comum sim, normal não. Pare, recalcule, para que no fim não fique triste querendo retroceder para fazer diferente. Não temos outras vidas, apenas essa, então seja inteligente. Estrategista, mas tudo com orientação do Senhor. Lembre-se de João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Siga sempre Jesus. Crie expectativa sempre no Espírito Santo. Esteja conectado com Deus. Pois maldito é o homem que confia no homem, indiferente do seu status ou posição.
dos membros. Os membros são apenas membros até que descobrem seu poder. Poder da voz ativa, poder da influência, poder de ir além dos cultos de domingo à noite. Mas para isso é necessário saber seu propósito e vivê-lo. Alguns estão nessa busca, outros estão vivendo o que descobriram, aos trancos e barrancos, mas vivendo. É nesse meio que encontramos membros que estão trabalhando para se tornar cristãos melhores. Até mesmo porque a igreja tem essa função, tornar seus membros cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Não há meio termo, ou você é um membro com excelência ou relapso, porque os relapsos estão procurando a satisfação pessoal. Eles são salvos, mas pensam apenas em si próprio, ao contrário dos membros que agem por excelência. É nesse mar agitado que o pastor terá que saber equilibrar o barco para que ele não vire, pois o turbilhão de informações que será despejada nele é absurda. Em meio a tudo isso, terá que apagar o fogo enquanto uns jogam álcool e outros gasolina. Sendo mais claro, é trocar o pneu furado do carro com ele em movimento. São situações cotidianas da vida pastoral e ajudar os membros é uma de suas funções. Ajudar todos os membros, os que te elogiam, os que fazem fofocas em suas costas, é amar o que te ajuda, mas amar o que dificulta a sua vida diária. Missão difícil, mas não impossível. Mas esse não é o pior cenário, porque está ligado ao que Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Porém tem outra parte que muitos pulam. Tu me amas? Partindo da ideia que amas a Jesus, então ama a obra, ama os pecadores, mas não seus pecados. Ao observarmos com olhos mais aguçados, podemos perceber que esse amor não é tão quente assim, talvez morno, e adivinha de quem é o papel de colocar fogo onde ele é quase inexistente? Os pastores. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Já ouviu essa frase? Com certeza. Ela é real nos dias de hoje, pois no meio pastoral, ao que tudo indica, podemos padecer. Podemos perder a saúde quando ganhamos uma depressão ou sofremos um burnout. Podemos morrer. Encaixamos alguns versículos para sustentar esse desequilíbrio e está tudo certo. Será mesmo? Foi a pedido de Deus? Ou muitos no meio pastoral e dos membros estão manipulando? Quando não se tem pressão, muito provável que teremos manipulação. Como evitar ser manipulado? O conhecimento, como sabemos, é uma chave para não cair nas mãos de pessoas manipuladoras. Entenda, estude, vá cada vez mais profundo com Deus. Isso não te livrará deles, mas o ajudará a lidar e se posicionar. Dos amigos. Carregamos feridas e machucados por causa de amigos que não souberam falar, não souberam aconselhar e nos atrapalharam quando seu papel principal era de ajudar. Com certeza aquela palavra torpe lançada por um desconhecido num dia qualquer, você já se esqueceu. Mas as palavras que saem da boca de nossos amados irmãos são como lâmina bem afiada, corta tão profundo que se não fosse Deus para curar, jamais cicatrizaria. Como em outros lugares, você precisa estar bem acompanhado para que diminua os riscos dessas amizades que, quando falam, não têm limites. Há maneiras e maneiras de falar e expor fatos, principalmente quando são verdades. Explicar em amor é sempre a melhor alternativa. Até mesmo porque as palavras podem ser vida ou morte. Infelizmente, nos dias de hoje, temos mais morte na boca das pessoas do que vida. Por outro lado, temos as indiretas, palavras jogadas ao vento para fisgar o mais desatento. Essas iscas são perigosas e causam intrigas e conflitos onde são lançadas. Precisamos estar atentos para tudo isso, pois será quase imperceptível notar o desejo no falar das pessoas, pois elas se vendem muito bem. E de sabedoria elas são totalmente desprovidas, levando em consideração que o princípio da sabedoria elas anulam, temor a Deus. Porque se soubessem e acreditassem no que está escrito em Provérbios 6, 18 e 19, mudariam o curso de seus atos e de suas palavras. Você pode se perguntar, mas aqui não são os amigos? Sim, estou falando de amigos. Não deveria a ocasião criar o ladrão, mas muito nos dias de hoje são assim, com tão baixo caráter
que uma situação faz com que essa pessoa, ao invés de ajudar, atrapalhe, lhe roubando muitas vezes a paz. O relacionamento com Deus não é apenas para nos mostrar o caminho, mas também para nos afastar do mal e de pessoas que não venham a somar no ministério. Apenas quando conectados à videira verdadeira poderemos, com a ajuda do Espírito Santo, discernir o que está acontecendo no natural pelos olhos espirituais. Essa busca e essa escolha por uma vida reta não irá te deixar imune à maldade do mundo e dos seres humanos. Você não será isento das investidas do inimigo. Não se engane com esse material. Minha ideia aqui não é oferecer receita, porque caso queira fazer um bolo, busque as receitas. Mas caso queira viver uma vida sobrenatural ou ministerial, pegue sua cruz e siga-o, Jesus. Vista a sua armadura como está descrita em Efésios e ande anunciando a luz em meio às trevas. E veja com seus próprios olhos coisas que você jamais imaginou. Veja amigos te criticarem. Veja parentes que eram chegados se afastarem. Esteja preparado para o cenário ministerial da renúncia. Aliás, não se esqueça o que disse o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 7, 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Dos familiares. Mesmo em meio a algumas diferenças, a sociedade cristã não é muito diferente da sociedade como um todo. Temos a pressa a nosso lado, mesmo sabendo que ela é inimiga da perfeição. Somos cobrados a resultados excelentes no trabalho, em casa e inclusive nas igrejas. Até aqui, normal se todos entendessem, mas a realidade é outra. Cada um olha para o seu umbigo e critica o próximo sem entendê-lo ou pelo menos tentar entendê-lo. É nesse meio que surgirão inúmeras situações que os familiares não conseguirão entender e seus conselhos podem não ser tão adequados assim. Cuidados com conselhos. Uma boa pessoa com um bom conselho no mínimo tem as suas buscas muito parecidas com as suas. O que estou dizendo é que conselhos nem sempre são conselhos. Todos querem seu bem, mas todos buscam o mesmo caminho que você? Todos anseiam a volta de Cristo? Percebe a diferença? Já recebi muitos conselhos que vieram disfarçados de críticas. Saiba sempre os diferenciais para não pagar o preço do erro. A família são sempre pessoas e pessoas nos decepcionam e nos maltratam. Basta olharmos para José do Egito. Lembra dessa história? Então, os que mais machucaram José foram pessoas de seu próprio sangue. Saindo do âmbito familiares, vamos falar da própria família, que também irá criticá-lo e cobrá-lo, principalmente onde não houver um planejamento de agenda que equilibre toda a vida familiar. Em resumo caso eles sintam-se desvalorizados, caso as orações vão apenas para os outros, os seus amados mais próximos irão cobrá-lo. E essa cobrança vem com um peso elevado, pois são as pessoas que te conhecem a fundo, sabem o motivo de suas decisões e caso elas não sejam para a honra e glória de Deus, você com certeza será um alvo fácil. Então não se engane quanto ao seu chamado ao ministério, pois a sua família irá lembrá-lo o tempo todo. Se você é fiel ao Senhor, então eles o ajudarão. Caso contrário, você não terá paz e muitas decisões não serão mais direcionadas pelo Espírito, mas sim por você mesmo para deixarem todos felizes. Esteja sempre em oração, principalmente com as pessoas que o criticam. Peça que Deus não permita que as críticas envenenem seu coração. Muitas pessoas que estão abaladas emocionalmente acabam ferindo outras mesmo sem a intenção de prejudicar. Então lembre-se, retribuir o mal com o bem não é fácil, mas é necessário para que tudo te vá bem. Buscando o equilíbrio pessoal e pastoral. Muito lemos a respeito de homens de Deus e pude conhecer muitos ao longo do caminho. Alguns sérios para com o reino de Deus, trabalhando com dignidade em favor dos necessitados espiritualmente. Outros com dedicação e muita força de vontade, mas por falta de conhecimento ou desobediência mesmo, estavam longe dos princípios bíblicos. E por isso, cedo ou tarde, colheriam do que plantaram.
Quem de nós não se deparou com pastores cheios de autorrealização a preço de sua própria família? Tudo porque as prioridades estavam invertidas, causando assim grandes feridas nas ovelhas, deixando bairros, cidades e até estados tão machucados que parece uma missão impossível recuperá-los para Cristo. Concordo plenamente com o que disse Bounds. O que a igreja precisa hoje não é de mais ou melhores mecanismos, nem de uma nova organização ou mais e novos métodos. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. Ele não vem sobre mecanismo, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens de oração. Enquanto a igreja procura métodos mais aperfeiçoados, Deus procura homens mais aperfeiçoados. Tudo depende do caráter espiritual do pregador, que deve escolher luz ao invés de trevas. Sim, caro ouvinte, o erro entre luz e trevas ainda existe. Como em meio a tantas bênçãos, carinho, amor, livramentos, milagres e provisão, homens e mulheres treinados frente às maiores adversidades da vida, sendo considerados filhos de Deus e tendo ao alcance a palavra de Deus, a graça e o Espírito Santo, como cair mediante tamanhas bênçãos. Basta olharmos para o Antigo Testamento, onde uma grande nação, libertos da escravidão do Egito, apenas 2 homens puderam entrar na terra prometida, Caleb e Josué. Triste saber que mesmo mediante inúmeras bênçãos podemos ser reprovados por Deus, tudo por causa de algumas coisas simples, como não saber ouvir, ou podemos até ouvir a voz do Espírito Santo, mas não obedecemos por causa das dúvidas e medos, principalmente se temos alguma área em que não foi tratada por Deus. O medo excessivo anula sua fé, te deixa sempre a avaliar coisas desnecessárias, mostrando sempre que o próximo passo é grande demais para suas pernas. Mas se você deixar sua fé tomar controle, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ela anulará o medo. Brincando um pouco aqui, é como se fosse uma questão alimentar. Quem você anda alimentando? Seu medo ou a sua fé? Lembre-se, tudo que o Senhor não nos dá pode nos impulsionar a pecar ou a perder a noção do perigo. Assim caímos em armadilhas criadas por nós mesmos. Cuidado ao colocar tudo na conta do diabo. Tem coisas que ele não fez. Não estou em defesa do diabo aqui, deixando bem claro. Mas muitos espinhos que roçam nossa pele e alguns que até nos ferem, foi por nossa culpa ou negligência. Deixo para você, caro ouvinte, algo muito simples e claro. Deus não nos pede que façamos coisas além de nossa capacidade ou força. Deus não nos leva ao esgotamento. Deus não destrói algo que lhe deu no passado porque no presente você tem recebido mais dele. Deus não subtrai nada de ninguém. A busca pelo equilíbrio é fundamental. Não podemos negligenciar nossa vida pessoal, mas também não podemos fazer de qualquer jeito a pastoral. Não podemos viver apenas de lazer, como também não podemos viver apenas dentro da igreja, envolvidos em todas as suas atividades e programações. Isso não é equilíbrio, muito menos sábio. Olha que interessante. Atualmente, na maioria das igrejas, temos um ministério chamado Cuidados Pastorais. E com certeza é muito válido e importante esse ministério para a equipe pastoral. Mas o curioso e que nos faz refletir é: imaginemos Paulo. Ele foi preso e ficou sob custódia de Roma. Se tivéssemos uma equipe de cuidados pastorais naquela época, o que essa equipe faria? Um movimento santo para tirar Paulo da cadeia que Deus permitiu que ele entrasse? Era o plano de Deus para Paulo, fazia parte do processo de Paulo. O que te coloca acima de Deus para alterar a trajetória dos planos perfeitos dele para os seus filhos e os seus servos? Tínhamos problemas no passado e continuamos a tê-los hoje, mas não podemos nesses cuidados exagerar ou agir sem direcionamento do Espírito Santo, porque senão aliviaremos o pastor de algo que era para ele passar, seja para conhecimento ou tratativa de alguma área de sua vida. Não podemos esquecer quem cuida da igreja, quem cresce a igreja, quem convence do pecado, quem nos salva da condenação, quem cuida do pastor. Quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Temos que ter cuidado para não culpar o episcopado dos resultados ruins, ou como um ministério que destrói pastores.
Sabemos que o risco existe, que a obra continua sendo linda e boa, mesmo mediante cenários desastrosos. Olha que curioso. Tiago, irmão de Jesus, nos diz que sejamos felizes por passar por diversas provações, porque é contra a nossa razão que o caminho para a felicidade seja através do sofrimento. Não que gostamos de sofrer, mas é pelo que podemos extrair do sofrimento. Temos que quebrar a ideia de que apenas coisas boas e agradáveis podem ser positivas. Tiago nos desafia a pensarmos diferente do que o mundo pensa. Porque qual a diferença de você para a pessoa do mundo, se ao invés de confiança em Deus, você se deixa contaminar pelo desespero da situação? Em nossos tempos tudo é muito exagerado. Muitos ao cuidar da saúde exageram com os medicamentos, com as doses, vão para a academia e ao invés de aumentar a saúde diminuem por causa dos excessos. Lembra de Filipenses 4,7? Aquela paz que excede todo entendimento está relacionada com o equilíbrio que no meio cristão hoje foi abandonado. E uma ferramenta que podemos utilizar para sabermos se nos desviamos ou se estamos no caminho certo é a autoavaliação. Precisamos nos autoavaliar constantemente, pois alguns ministérios nos deixam viver uma vida monótona. É necessário ao menos uma vez no ano saber se estamos firmes na fé, pois chega um ponto em nossas vidas que podemos pensar que chegamos ao final. Agora é apenas administrar. Essa ideia nos leva facilmente a falhar. Então, antes que isso aconteça, examine-se o homem, pois a si mesmo, e identificado que errou, tome decisões direcionadas pelo Espírito Santo, voltando para o caminho correto, porque essa mesma análise pode ser feita para ambas as partes, pastoral e pessoal. Aliás, sua família não irá se agradar se houver um desequilíbrio entre esses dois. Veja um exemplo. Pense e reflita. Muito se fala de amantes no meio cristão. E quando pensamos em amante, pensamos no pastor com outra mulher. É meio lógico, mas nem tanto. Tenho uma pergunta para você, pastor. Será que a igreja ou a sua profissão é a sua amante? Porque não poderá agradar as duas enquanto houver desequilíbrio. Caso a igreja seja sua amante, os membros e toda a junta administrativa irá elogiá-lo, sem muito esforço. Porém, sua família irá criticá-lo, pois algo de errado não está certo. Mas o contrário também é prejudicial, pois terá a família ao seu lado. Não terá conflitos e desentendimentos, mas a igreja estará criticando o pastor que não cuida do rebanho. Como é difícil manter a gangorra no meio. No mundo e meio onde os pastores não são mais pastores, isso tudo fica muito evidente. A sobrecarga por melhor atender os membros deixa claro que muitos perderam o equilíbrio. Pelo exagero das atividades se tornaram amigos, psicólogos, médicos, engenheiros, pedreiros, menos pastor. Todos temos planos escritos pelo Senhor sobre nossas vidas. Imaginemos um pastor titular de uma igreja com mais de 10 mil membros, onde na figura dele tem alguns compromissos como conferências, palestras, encontros, eventos, convites para pregações, lançamentos de livros, entre outros afazeres. Será que ele será julgado por não cuidar do rebanho? Ou ele cuida dos seus líderes para que seus líderes cuidem de seu rebanho? Enquanto ele, usado por Deus, cresce a igreja. Precisamos entender o papel de cada um, ao invés do julgamento, pelo pobre conhecimento que temos. Percebeu o risco em meio a um desequilíbrio que não bate e pede para entrar? Ele vem entrando sem ser convidado. É comum que líderes cristãos coloquem o ministério em primeiro lugar, deixando sua vida e seus relacionamentos pessoais para segundo ou terceiro plano. Esse comportamento irá gerar estresse, ansiedade, depressão e o pior, o fracasso no ministério, onde depois de tudo ainda se fará algumas perguntas do porquê a obra que Deus te deu não frutificou 100 por 1. A família, os seus hobbies e cuidado pessoal não podem ser deixados para depois. Através do esgotamento que tudo começa a ruir. E o serviço que era feito com excelência por questões emocionais, físicas ou psicológicas não existe mais. Lembrando que o estresse está ligado ao excesso de participação e o esgotamento está ligado à perda do sentido e esperança. Por isso, a necessidade de planejamento. Como estabelecer prioridades, criar uma lista com um grau de importância, incluindo a vida ministerial e pessoal. Lembre-se, sua saúde é crucial para o desenvolvimento saudável de ambos. Sua equipe precisa ser confiável, pessoas que você pode contar, onde através da capacitação você poderá delegar alguns afazeres, dividir o fardo. Assim você ganhará tempo para outras atividades. Como já dito,
mas explicar é sempre bom. Insira limite na sua vida pastoral e pessoal. É necessário estabelecer horários e dizer não quando perceber que o limite foi excedido. Você está no controle. Você se conhece e saberá quando é exagero. E não hesite em buscar ajuda quando não conseguir trabalhar com os limites e tudo explodir. É necessário um dia da semana para descanso, mas além desse dia, que com certeza não é domingo, pois é o dia mais cheio das atividades nas igrejas, que tal pensar em, além das folgas da semana, você descansar um domingo do mês? Não precisa deixar de ir na igreja, mas nesse dia você vai ao culto como um membro, para receber oração, para se alimentar espiritualmente. Aliás, cuidar da igreja não é função apenas do pastor. Cuidado com os hábitos e as pessoas que lhe sugam a alma. Sim, elas existem. A demanda do seu dia é grande. Identifique o que te atrasa e afaste-se. E como não podia faltar, os exercícios têm feito regularmente? E a alimentação está à base de bolo e pão que as irmãs levam na igreja? E o sono? Tem dormido no mínimo de 7 a 8 horas por dia? Vai querer ser um velhinho legal ou não? Ah, ia me esquecendo. Seja grato e sorria. Conclusão. Cuidado pastoral ou autocuidado não é uma ciência exata. Ela reflete princípios e valores de cada indivíduo. Este artigo se ocupou com a vida pessoal e ministerial do pastor. Foram apontados desde o chamado com algumas evidências, como também abordamos críticas, armadilhas e a solidão que muitas vezes esse ministério traz, mostrando assim a necessidade de buscar um equilíbrio direcionado pelo Espírito Santo. Como disse em outras linhas, não é uma receita, mas o intuito é abrir os olhos não apenas dos pastores, mas de toda a igreja quanto aos perigos e riscos que correm em meio aos altos e baixos do cotidiano. Nesse texto, inseri o que muitos pastores enfrentam. Coloquei histórias, testemunhos e citações com a finalidade de alcançar qualquer pastor, sendo já sem muita saúde no fim da sua jornada ou aquele jovem cheio de saúde e planos, porque sabemos como a igreja deveria ser e o que ela realmente é. Desculpe-me se a leitura pareceu pessimista ou até mesmo de autoajuda, mas é a nossa realidade e sem medo a escrevi. Esse não é um artigo científico simples e normal. Este não é um livro como um outro qualquer, mas sim um recado de Deus aos pastores e novos pastores dizendo-lhes: vigiem, para que inclusive sobre vocês, pastores, não venha condenação, porque o mesmo evangelho que vocês pregam é o que irá julgá-los. Não se engane quanto às minhas palavras nesse texto. Não estou aqui como detentor da verdade em defesa de Cristo. Ele é o nosso advogado, não o inverso. Mas foi diante de temor e tremor que escrevi, muitas vezes em lágrimas por notar que a noiva de Cristo está doente. Juntos, com a ajuda do Espírito Santo, com a coragem que nos foi dada, podemos desenvolver um trabalho a inverter essas estatísticas. Um trabalho para que a igreja não seja diferente daquilo que Jesus nos ensinou. Sejamos persistentes no desenvolvimento, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.